Fala pessoal, tudo beleza? Professor Rick Félix para mais uma videoaula aqui do canal sobre trigonometria. Hoje nós vamos falar de gráfico de uma função seno, é a famosa senoide. Vamos interpretar e analisar todos os aspectos mais importantes para a gente aprender a interpretar um exercício de forma rápida e eficiente. Então vamos lá, faça o esboço do gráfico f de x é igual a seno de x para x pertencente ao intervalo fechado de 2π e 4π. Bom, aqui é uma função f de x igual a seno de x, é a função tradicional, né? Sem muito detalhe, não tem nada multiplicando x, não tem nenhuma constante, não tem nada multiplicando o próprio seno de x ou somando. Então é o gráfico tradicional, graças a Deus, mas aqui nós temos uma condição de existência um pouco diferente. Está querendo que esta função funcione, né? Que essa função exista apenas desse intervalo, quer dizer, x pertencente ao intervalo fechado de 2π até 4π, quer dizer, quer o gráfico neste intervalo. Então nós vamos interpretar esse gráfico. Bom, eu vou usar outra página aqui como rascunho, tá? Então essa outra página aqui vai ser o meu rascunho. Bom, primeira coisa que eu vou fazer é desenhar um ciclo trigonométrico aqui, ó. Aí, ótimo. Nós sabemos que a função seno é a projeção do eixo, é a projeção do ângulo, do arco, no eixo y. Então, se eu tenho aqui um ângulo, a projeção deste ângulo no eixo y, então, neste caso aqui, ó, este valor aqui que eu vou colocar de uma cor diferente, ó, este valorzinho nada mais é que o valor do seno. Então, o valor do seno é essa projeção. Então, depende do valor desse ângulo θ aqui, ó. E aqui nós temos alguns pontos. Bom, onde que eu quero chegar com isso? Eu quero determinar alguns pontos principais para a gente compor o gráfico. Bom, aqui nós temos aqui o ângulo zero. Não, vamos voltar para a caneta preta, né? Eu tenho o ângulo zero. Aqui eu tenho o ângulo π sobre 2. Aqui eu tenho o ângulo π. Aqui eu tenho o ângulo 3π sobre 2. E aqui eu tenho o ângulo final, aqui, né? A volta completa, que seria 2π. Agora eu vou colocar uma caneta azul aqui e vamos determinar o seno desses pontos principais aqui, ó. O seno de zero, como é a projeção no eixo y, aqui o seno de zero eu ainda não tive, o arco não abriu ainda, né? Então seno de zero é zero. Seno de π sobre 2 é quanto? É 1. Então, seno de π sobre 2 é quando chegou aqui, ó. Então, já deu esse ângulo de 90 graus. O seno de π é zero, porque agora eu estou rente aqui ao eixo x. O seno de 3π sobre 2 é menos 1. Então, essas informações vão ser necessárias para a gente construir o gráfico. Vamos lá para a nossa tela principal. Então, está aqui a minha tela principal. Eu vou desenhar o gráfico agora bem caprichado, pessoal. Não, para desenhar o gráfico eu preciso de uma caneta escura aqui, ó. Aí, ó. Bom, observa aqui, ó, lembra da fórmula da imagem A menos B e A mais B? Então, nós podemos afirmar aqui, ó, que não teve alteração na imagem, né? Essa função é a função clássica, a função seno. Então, vamos supor que aqui é o ponto 1 e aqui é o ponto menos 1. Então, o ponto 1 e o ponto menos 1. Então, agora eu vou desenhar aqui, ó, as extremidades dessa imagem, né? Vou pegar uma caneta um pouco mais clara. Isso. Aí eu vou desenhar as extremidades, ó. Muito simples. Lógico que você vai fazer isso na prova, você vai caprichar bem menos que eu estou caprichando aqui, né? Estou tentando fazer não muito feio, né? Mas numa prova você faz isso aqui rapidão, você só risca o cantinho da prova para você saber exatamente o que você vai considerar. Então aqui está um sistema ortogonal cartesiano. Bom, eu tenho os pontos que eu considerei importante na hora de fazer lá, né? Os pontos quais eram? É o ponto 0, é o ponto aqui π sobre 2, é o ponto π, é o ponto 3π sobre 2 e o ponto 2π. Bom, agora vamos desenhar o gráfico. O seno de zero é zero. Então, nesse ponto aqui, ó, seno de zero é zero. Então, para x igual a zero, eu tenho a imagem igual a zero. Vamos escrever aqui os pontos, né? Para ficar fácil aqui, ó. 0, aqui π sobre 2, aqui π
aqui 3π sobre 2 e aqui 2π. Beleza. Bom, qual é o comportamento do gráfico agora? Ó? O gráfico vai fazer esse movimento aqui, pessoal. Ó. Bom, não era para tremer, né? Tem que fazer mais rápido. Aí. Eu vou parar no 2π, depois eu vou continuar e vou mostrar para vocês por que eu vou continuar, tá? Olha aqui, ó, seno de 0 está aqui, o seno de π sobre 2 está aqui, que é esse ponto máximo aqui, ó, faz de conta que está encostando, faz de conta que está bonitinho. Aqui seno de π é 0, seno de 3π sobre 2 é menos 1, que é esse ponto aqui, né? E seno de 2π. Aí eu vou continuar com alguns pontos importantes de novo, ó, e eu vou mostrar para vocês quais são esses pontos. Aí chega aqui, ó, chega aqui. Bom, é difícil fazer isso lento. Na verdade, eu tinha que fazer um pouco mais rápido, né? Aí, não sou muito bom para desenhar, mas faz de conta que tá certo. Então, agora eu tenho mais pontos aqui, ó. Quais são esses pontos? Opa, aqui, ó. Nós vamos descobrir agora quais são esses pontos para a gente montar esse gráfico. Pensa o seguinte, vamos lá para o nosso rascunho. Quando eu chego em 2π, eu posso andar mais um pouquinho, não posso? Ó, eu tenho 2π. Eu posso adicionar π sobre 2, que é simplesmente o 90 graus. Se eu somar π sobre 2, ó, 2 por 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 por 2, 1, eu vou chegar onde? Em 5π sobre 2. Então, 5π sobre 2 é este ponto aqui, ó. Vou pegar uma caneta preta aqui, ó. 5π sobre 2. Bom, aí eu posso adicionar mais π sobre 2, porque o meu arco continua, né? Então, esse ponto aqui vai ser o quê? É 5π sobre 2 mais π sobre 2. Como os denominadores são iguais, nós temos 6π sobre 2, que é igual a 3π. Bom, esse 3π não precisa, é exatamente aqui, ó, né? O outro é o 5π sobre 2 é aqui e o 3π é igual aqui. Não precisava nem fazer o cálculo, só mostrei o cálculo para ficar mais didático, porque aqui eu tenho π, eu tenho 3π, eu tenho 5π, 7π e aí por diante, todos ímpares, né? Então aqui eu tenho 3π, ó, 3π. Aí eu tenho mais esse ponto aqui, ó, que é esse ponto aqui, né? Qual é o valor desse ponto? É 3π mais π sobre 2, quer dizer, vai andar mais um pouquinho, vai andar mais 90 graus. 2 por 1, 2, 2 vezes 3, 6, 6π, 2 por 2, 1. Aqui nós temos aqui 7π sobre 2. Então, este ponto aqui, ó, é 7π sobre 2. Aí chega no final aqui, que é o seguinte, que é o 4π, né? Que é o intervalo final aqui, ó, que é o 4π. Mas como que eu sei? É 7π sobre 2 mais quanto? Mais π sobre 2. Então, 7 mais 1, 8. Então, 8π sobre 2 vai dar 4π. Então, esse finalzinho aqui é exatamente 4π. Bom, faço o esboço do gráfico da função f de x igual a seno x para x pertencente a 2π, no intervalo de 2π até 4π. Bom, na verdade, agora nós vamos ter que desconsiderar aqui, ó, né? Essa parte do gráfico aqui nós vamos ter que desconsiderar, pessoal, ó. Tentar apagar aqui não tá fácil. Aí, essa parte aqui nós vamos ter que desconsiderar ela, porque ela não está dentro do domínio, né? Então, nós vamos apagar ela aqui, ó. Isso, pronto. Então, vai começar apenas no 2π até chegar no 4π. Vamos apagar aqui também, porque já que não vai considerar, não faz diferença esses pontos aqui, né? Foi só uma referência para a gente chegar lá. Então, tá aí. Então, esse é o gráfico. Tá mal feito? Tá. Mas eu consigo analisar, eu consigo ter os pontos, eu consigo ter o valor da imagem. Então, eu consigo interpretar de forma completa esse gráfico. Beleza, pessoal? Então, até o próximo vídeo e valeu, até mais!